Olá, eu sou o Fernando. Seja muito bem-vindo ao Boletim de Investimentos. Neste terceiro episódio, vou apresentar mais instrumentos de renda fixa que, assim como os títulos públicos, podem estar na carteira da Visãoprev. Mas antes, vamos relembrar alguns pontos sobre os títulos públicos que foram apresentados no último vídeo. Os títulos públicos, assim como o mercado de renda fixa em geral, têm duas principais categorias de remuneração: pós-fixado e pré-fixado. Quando eu adquiro um título público, a sua remuneração segue o seguinte padrão. No caso dos títulos pós-fixados atrelados à Selic, LFT, quando há aumento da Selic, meus títulos rendem mais, e quando há queda da Selic, meus títulos rendem menos. No caso dos títulos pré-fixados LTN, por exemplo, quando o mercado pede mais juros pelo título, isto é, os juros aumentam, meu título vale menos. E quando o mercado pede menos juros pelo título, isto é, os juros caem, meu título vale mais. E no caso dos papéis híbridos, como a NTN-B, compostos por uma parcela pré-fixada e outra parcela pós-fixada, a rentabilidade é dada pelo desempenho das duas parcelas, que podem andar em sentido comum ou em sentido contrário. Por exemplo, uma NTN-B adquirida pode valer menos mesmo em um ambiente de alta do IPCA, que favorece a parcela pós-fixada atrelada ao índice da inflação. Isso indica que o mercado está pedindo mais juros pela parte pré-fixada, com efeito negativo da rentabilidade dessa parcela maior do que o efeito positivo dado pela parcela pós-fixada atrelada ao índice de inflação. Agora que relembramos os conceitos apresentados no último vídeo, vamos falar sobre os outros instrumentos da renda fixa. Além dos títulos públicos, podemos encontrar outras operações de renda fixa na carteira da Visãoprev. Por exemplo, podemos encontrar operações compromissadas, LFs, debentures, FIDCs, contratos futuros de DI, DAPs e empréstimos aos participantes. Mas o que são elas e o que oferecem? Eu vou te explicar. As operações compromissadas podem ser entendidas como uma compra e recompra de ativos. Representam um empréstimo que tem como garantia um título de renda fixa com prazo determinado para a devolução. Essa garantia, ou lastro, pode ser um título público, por exemplo. A liquidez da operação é diária e pode remunerar o investidor por um percentual da taxa DI ou da Selic. As LFs, ou letras financeiras, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com a finalidade de captar recursos de longo prazo, já que esse papel tem vencimento igual ou superior a 2 anos. Em contrapartida, oferece aos investidores melhor rentabilidade do que outras aplicações financeiras com liquidez diária ou com prazo inferior de vencimento. A sua remuneração pode ser pré-fixada ou pós-fixada. As debentures são adquiridas por investidores interessados em emprestar recursos para determinada companhia, com o objetivo de serem remunerados por conta da disponibilização deste recurso. A forma mais comum de remuneração é por meio das taxas pós-fixadas, mais especificamente vinculadas à taxa DI. A remuneração total exigida por uma debenture dependerá em grande medida da percepção do risco de crédito. É muito comum que as emissões de debentures apresentem a opinião de crédito emitida por uma agência de classificação de risco. No caso da Visãoprev, a política de investimentos define que podem ser adquiridas apenas debentures de baixo risco. Os FIDCs são fundos de investimento em direito creditório, compostos por créditos que uma empresa ou instituição financeira tem a receber. Esses créditos são cedidos ao fundo que assume os direitos creditórios. O FIDC permite ao investidor, em geral, obter uma rentabilidade maior, porém o risco deve ser muito bem avaliado. Para investir em um FIDC, é muito importante conhecer a fundo suas características e as modelagens possíveis para a formatação desse tipo de fundo. Os contratos futuros são compromissos assumidos entre duas partes para comprar ou vender determinado ativo em uma determinada data a um determinado preço. Negociação essa feita na Bolsa de Valores. No rol de contratos futuros, podemos encontrar o futuro de DI e o DAP. O futuro de DI reflete o valor da taxa em diversas datas, já o DAP é o futuro de cupom de IPCA, representando a taxa de juros real obtida pela diferença existente entre a taxa DI e a inflação, representada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA.
Por fim, a Visãoprev mantém uma linha de crédito aos seus participantes que funciona como uma ferramenta financeira para ajudar o participante em diferentes propósitos, seja para reorganizar sua vida financeira, seja para realizar um sonho ou qualquer outro objetivo. Essa linha de crédito oferece uma taxa de juros competitiva frente às taxas cobradas pelo mercado. Porém, é importante destacar que a origem dos recursos é o patrimônio total do plano, isto é, a origem é formada pelo dinheiro de todos os participantes que aportaram recursos naquele plano. Assim, as taxas, além de serem competitivas a quem pega o empréstimo, devem também remunerar adequadamente os outros participantes do mesmo plano, que esperam uma boa rentabilidade dele. E é isso. Esperamos que tenham gostado do boletim de hoje. Aproveite para encaminhar, comentar e curtir. Fique de olho no nosso próximo boletim, que terá um novo tema muito especial para continuarmos aprendendo juntos. Agora, acompanhe as informações de rentabilidade da Visãoprev e o cenário econômico no Brasil e no mundo. Até a próxima! Oi, gente! Eu sou a Milu e a partir desse mês também farei parte da equipe que leva até vocês as informações sobre a rentabilidade e o panorama nacional e internacional. Vou começar abordando a rentabilidade de cada perfil de investimentos. O superconservador obteve resultado no mês de março de 0,93%. O retorno do conservador foi de 2,22%. Já no perfil moderado, a rentabilidade foi de 3,01%, enquanto o agressivo apresentou retorno de 3,63%. O agressivo renda fixa longo prazo obteve retorno de 2,86% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 36 meses, é só acessar a página do boletim. Agora, vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional refletiram nos seus investimentos. O cenário nacional está marcado por alguns desafios. Primeiro, nós temos a inflação alta e juros internos elevados, o que afeta a capacidade de consumo da população. Outro desafio é a incerteza gerada pelo processo eleitoral e pressão por medidas populistas, antes e após as eleições, que podem agravar a situação das contas públicas. Também temos os movimentos de política monetária das economias avançadas, que podem dificultar as condições para a recuperação econômica. O IPCA de março, de 1,62%, corrobora a tendência de pressão inflacionária. Essa foi a maior variação para o mês de março desde 1994, período que antecedeu a implementação do Plano Real. A inflação dos últimos 12 meses atingiu o patamar de 11,30%. No cenário internacional, a adaptação do entendimento dos agentes econômicos quanto à intensidade e persistência da inflação, que tem diminuído a capacidade de compra das pessoas, tem inserido volatilidade no mercado. Soma-se a isso os impactos econômicos causados pelo prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia, que traz problemas para o crescimento econômico mundial. Papéis de renda fixa, como os títulos do Tesouro Americano e os títulos europeus, sofreram no mês com a indicação de que os bancos centrais terão que tomar medidas mais duras para conter a escalada da inflação, mesmo com uma possível piora das condições de crescimento. É isso! Ficamos por aqui e até breve. Se você tiver dúvidas ou desejar obter outras informações, entre em contato conosco pelo e-mail comunicação@visãoprev.com.br.